so that if we happen not to be heroes in the grand sense of redeeming society, we have to take that journey ourselves, spiritually, psychologically, inside us. That's right. Onde está a mitologia hoje em dia? E por que deveríamos nos importar com ela? Quando pensamos em mitologia, pensamos em civilizações antigas, como a grega. No entanto, a sociedade contemporânea também conta mitos, muitas vezes sem perceber. O estudioso de mitologia, Joseph Campbell, apontou em seu livro O Poder do Mito que quando nos levantamos para um juiz num tribunal, não respeitamos o homem de toga, mas sim a figura mitológica que ele representa, a justiça. Esse homem perde seu caráter mundano e dá lugar a uma personagem especial que habita um plano elevado. De forma similar, conta a história oral que um homem grego chamado Téspis subiu em uma carroça e declarou: Eu sou Dionísio. Naquele momento, Téspis ainda era a si mesmo no plano físico, mas ao mesmo tempo havia se tornado Deus no plano espiritual. A lenda de Téspis nos indica a definição de mito, uma narrativa icônica e extraordinária que é meio para transcender o cotidiano e enriquecer a experiência de vida, seja se tornando a justiça ou Dionísio. Karen Armstrong apontou em seu livro Breve História do Mito que todos os mitos se relacionam com o plano espiritual, que é mais rico do que o plano em que vivemos. Ao percebermos esse mundo, temos a impressão de que estamos vivendo mais intensamente do que costumamos, com toda a energia e entrando em contato com a plenitude da nossa condição humana. Em resumo, o mito é responsável por dar significado especial às questões diárias. Ele faz com que vivamos mais intensamente, pois nos dá acesso ao mundo espiritual, no qual os acontecimentos ordinários parecem ter significado. Como disse Campbell, o mito é a experiência de vida. Quando lemos mitos, nos voltamos para dentro e entendemos o significado. No plano físico, Téspis era a si mesmo, mas no plano espiritual, era a figura mitológica de Dionísio. Mas como essa transformação afeta você? Como você pode alcançar esse plano espiritual e viver a sua vida cotidiana com mais intensidade? Percebendo que a sua história e os mitos têm a mesma essência. No livro O Herói de Mil Faces, Campbell demonstrou que todos os mitos têm uma estrutura em comum, a qual ele chamou de monomito. O monomito é a jornada genérica que todo herói segue, inclusive você. Pense nela como um ciclo. Começa em um mundo ordinário, o status quo do herói. Esse herói recebe um chamado, um grito de socorro, uma carta para Hogwarts, mas a princípio recusa. Quando aceita o chamado, recebe uma ajuda, uma arma, uma informação, um conselho. Ele adentra um mundo especial e diferente. Lá, vence os testes, desafios iniciais que o fortalecem. Também encontra um entendimento sobre o mundo em que está, e é tentado a desistir da jornada, mas continua em frente. Aproxima-se do inimigo, seu maior desafio, e entra em crise por falhar ou até morrer, mas só para renascer mais forte e derrotar o inimigo. Por fim, clama um troféu, um tesouro, e volta ao mundo normal, que agora está melhorado. O monomito também está presente nas nossas vidas, seja enfrentando um novo emprego, uma apresentação de teatro, um amor. Você também deixa sua zona de conforto, derrota seu inimigo e volta mais forte, só para fazer tudo de novo. Por isso, ao vivermos o monomito, identificamos a trajetória de algum herói em nós mesmos. Por um instante, somos elevados à mesma instância espiritual a qual ele pertence, que é mais intensa. E se estivermos abertos ao aprendizado, podemos derrotar nossos inimigos agindo da mesma forma que o herói agiu. Para Armstrong, se no passado as pessoas buscavam igrejas e santuários como fonte de transcendência, na modernidade, quando já nos afastamos da religião, buscamos os museus de arte, os estádios esportivos, os shows de música ou as salas de cinema. Os filmes são um importante meio de propagação de histórias. Veja, por exemplo, a saga O Espetacular Homem-Aranha, dirigida por Mark Webb. Nesses filmes, acompanhamos Peter Parker, um adolescente que ganha habilidades extraordinárias e sente-se obrigado a combater o crime sob a máscara do Homem-Aranha. Essa personagem é extremamente popular porque vive o monomito tanto em sua aventura como justiceiro, quanto como pessoa, e tudo que um faz afeta o outro. Como não temos nenhum superpoder, parece difícil se conectar com um super-herói, mas é fácil se conectar com um adolescente, porque a jornada dele é muito parecida com a nossa. E como Peter é o adolescente e o super-herói, ao nos conectarmos com ele, nós nos aproximamos do Homem-Aranha e percebemos que podemos sim ser espetaculares, mesmo sendo normais. Impossível? Enquanto o Homem-Aranha enfrenta inimigos extraordinários como o Lagarto, o Duende Verde, Rhino e Electro, Peter Parker enfrenta desafios ordinários, como a descoberta da família, o amor, a responsabilidade de ser um adulto, a culpa e a definição de quem ele é. Desafios tão assustadores quanto os vilões. Nós, espectadores, vivemos os conflitos de Peter Parker no plano físico de nossas vidas. E por isso, podemos viver sob a perspectiva espetacular do Homem-Aranha no plano espiritual. No primeiro filme da saga, vemos o monomito.
Status quo. Peter é um adolescente franzino e inteligente criado pelos tios. Chamado. Peter encontra uma maleta e é picado por uma aranha, chamados para conhecer seu pai e se tornar o vigilante. Há 2 jornadas paralelas. Recusa. Peter briga com os tios, negando uma jornada, e presencia um assalto, mas não faz nada, negando a outra. O bandido que ele não deteve mata seu tio Ben. Ajuda. Antes de morrer, Ben dá o conselho que guiará o Homem-Aranha. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Testes. Ao entrar no mundo especial, Peter e o Homem-Aranha começam a se fundir. Peter ajuda o trabalho de Dr. Connors, amigo de seu pai, caça o assassino de seu tio e prepara seu alter ego heróico. Assim como nós, o herói não permanece no status quo por muito tempo. Resta assistir ao espetacular Homem-Aranha 2 e as sequências que virão. Em suma, esse filme é como um mito porque nos identificamos com Peter Parker e somos levados ao mesmo plano mais intenso em que ele vive. Mas será que nós desfrutamos dos mitos nos filmes? Ou será que buscamos somente o entretenimento? Quantas vezes você foi ao cinema e disse, é só um filme? Os mitos estão ao nosso redor. Eles podem transformar eventos cotidianos em aventuras intensas. Basta estar atento a esse mundo espiritual, ou no cinema, o mundo espetacular.